para esse sistema, ó, 5 valores de tal, o tal valia 1 segundo, 5 tal, 5 segundos. Para valores menores de resistência e capacitor, onde tal vai diminuir, né? Essa curva ela fica mais fina, mas ela tem o mesmo formato aí, tá bom? Então essa aí é a curva, chamada também curva de capacitância, de carregamento do capacitor. Essa é uma curva de transiente, tá? Uma curva de transiente que ela leva um tempo de formação e daí encerra-se o processo, né? Então vamos lá, vamos tentar agora entender um pouco desta curva de transiente aí, né? No circuito. Então, conforme temos aqui, eu vou redesenhar o circuito, né? O circuito é um circuito que tem uma fonte de 10 volts. Agora eu vou colocar aqui uma lâmpada, tá, pessoal? Uma pequena lâmpada aqui de valor muito baixo, não, e vou colocar o circuito que a gente estudou. O resistor de 1 kΩ e o capacitor de 1000 microfarad. Vou fazer o seguinte, eu vou desenhar esse circuito mais de uma vez, né? Desenhar ele mais de uma vez, que daí fica fácil aí o ponto que eu quero chegar, né? Então é o mesmo circuito desenhado mais de uma vez, tá certo? Vou desenhar aqui também. Depois eu desenhar a lâmpada de novo. E aqui de novo, mais uma vez o mesmo circuito. O resistor de 1 kΩ e o capacitor de 1000 microfarad. E aqui é a última vez. Certo? Então vamos lá, né? Eu vou desenhar a lâmpada agora. A fonte de 10 volts, né? A lâmpada está aqui. Então temos aí o circuito, né? Desenhado aí, mostrado, né? Detalhadamente. O detalhe é que a fonte é uma fonte que tem tensão de 10 volts, né? 10 volts. Em todos os casos a tensão é a mesma, é o mesmo circuito, né? É o mesmo circuito, é exatamente o mesmo circuito, onde nós temos tensão de 10 volts e o capacitor de 1000 microfarad. Bem, o que a gente pode estar trabalhando? Alguém pode perguntar, mas professor, por que o senhor desenhou isso aí várias vezes, né? Eu desenhei isso várias vezes, pessoal, para tentar deixar esse ponto um pouco claro, né? O mais claro possível, a intenção é essa, né? E eu desenho aqui mais uma vez, eu vou fazer o seguinte, vou desenhar aqui um voltímetro analógico. Esse voltímetro analógico, aqui que eu estou tentando desenhar, né? Os seus terminais estão ligados aos terminais do capacitor.
Então vamos imaginar que existe, né, em cada desenho desse, um voltímetro analógico. Aqui. Só esse último aqui que eu consegui desenhar, né? Os outros ficaram muito próximos, então não foi possível. Então aqui o terminal positivo do voltímetro está na escala DC de tensão. O fundo de escala desse voltímetro que eu regulei aqui, né? O fundo de escala aqui é de 10 volts DC, tá certo? VDC. Então vamos pensar assim: quando esse sistema está desligado, né? No momento zero, esse sistema está desligado. Então aqui, né? Vamos dizer, pode haver uma chave aqui que abriu o sistema, tá certo? Então quando o sistema está desligado, nós estamos aqui, porque não tem nenhuma tensão da fonte indo para o sistema resistor capacitor, né? Então o que temos? Não há corrente. Então olha só, quando ligamos a chave, exemplo, vamos pegar o primeiro modelo aqui, a tensão que sai e que vai para o capacitor ele vai de 0 volts aqui, ó, para 6,3 volts. Opa, ele vai de 0 volts para 6,3 volts no primeiro instante, de acordo com o gráfico, ó. Em 1 segundo a tensão sobe para 6,3. Então, no primeiro instante, né, se a gente conseguir, eu vou desenhar aqui só a telinha do voltímetro, né? A agulha do voltímetro, pessoal, ela que tem aqui, né, uma graduação de 0, fundo de escala é 10, né? Olha, ela em 1 segundo ela saiu de 0 aqui e foi para 6,3. Então a agulha, ela se movimentou bastante, ela saiu de 0 em 1 segundo, foi para mais do meio, né? Em 1 segundo. Se fosse 5 volts seria no meio, ela foi para mais do que o meio, né? Nesse momento, o que ocorreu com a lâmpada? A lâmpada aqui, ela teve o seu brilho máximo, né? Porque está chegando aqui na armadura do capacitor, né, maior fluxo de corrente. Então nesse primeiro momento, vou pôr uma outra cor de caneta, que isso aqui não está aparecendo amarelo, né? O brilho dessa lâmpada foi máximo. A corrente, nesse momento, a corrente foi máxima. Pelo aumento da tensão, né? E tendo as chapinhas do capacitor vazias, né, nós tivemos o que? Um fluxo máximo de corrente, né? A lâmpada brilhou o seu máximo, brilho máximo, onde nós tivemos o maior fluxo de corrente, pelo aumento da tensão, de 0 a 6,3 volts. No segundo instante, o que ocorreu, né? A tensão ela foi de 6,32 volts, né? A tensão ela foi de 6,32 volts, né? Ela foi para 8,64 volts, certo? A tensão foi de 6,32 para 8,64, né? Aqui nós vamos ter uma diferença, né, de tensão de 2,32 volts. Então, neste momento aqui, né, que se a gente desenhar lá o visor do voltímetro, a gente tem o voltímetro aqui, né, ligado aqui e tal. Só vou colocar isso aqui, tá? O visor do voltímetro.
Então no visor do voltímetro, né, o que nós temos? Nós saímos do 6,32, que é esse valor aqui, né, e fomos para o 8,64. Olha lá, né? Nós tivemos uma pequena variação de tensão. A corrente ela diminuiu, né? Diminuiu a tensão, mesmo a resistência, né? Então a corrente também diminuiu. Então nós temos um brilho menor da lâmpada. A lâmpada apresentou um brilho menor aqui, né? No terceiro instante, do segundo para o terceiro instante, aqui, ó, de 2 segundos para 3 segundos, o que ocorreu? A tensão, né? Ela foi do valor de 8,64, né? 8,64. Ela foi para 9,5 volts. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então aí, né? 9,5 menos 8,64, nós vamos ter 0,86 volts. A variação da tensão agora, né, aqui, foi de 0,86 volts, tá certo? O que ocorreu aí, né, com a lâmpada? A lâmpada começou a apresentar um brilho menor ainda, porque a corrente que flui, a tensão pela resistência, fluiu uma corrente menor. Então o brilho da lâmpada foi menor que no caso anterior e muito menor do que no primeiro momento, né? Já o capacitor, né, ele saiu do valor aqui que a gente acabou de falar, né, que foi 8,64, né, 8,64 volts, né? Aqui lembrando, né, nesse primeiro momento ele foi para 6,32 volts. O visor que está medindo o capacitor, né? Estamos imaginando, o visor não, o voltímetro na escala DC, né? Está em paralelo com o capacitor, né? O mesmo voltímetro, a gente está imaginando o mesmo voltímetro. É que no primeiro momento ele marcou um valor de 6,32 volts. No segundo instante, ele marcou um valor de 8,64 volts. No terceiro instante, né, ele foi lá para o valor de 9,5 volts. A agulha do voltímetro carregando, né, foi para o valor de 9,5 volts, né? Que é esse momento agora que a gente está vendo. Então houve um aumento de tensão aqui nas placas do capacitor de 0,86 volts, né? No quarto instante, que é esse aqui, né? Esse é o primeiro instante, né? Segundo, terceiro, no quarto instante. O que ocorre aqui, né? A tensão que estava em 9,5 volts, ela sobe e chega ao valor de 9,8 volts. Nós temos um aumento de tensão, né, nas placas do capacitor, né, de 0,3 volts. Então a tensão aumentou agora 0,3 volts. O brilho da lâmpada está muito fraco. Está quase apagando a lâmpada. Porém, a tensão sobre o capacitor mostra o que aqui dentro, né? Aí dentro, o que se mostra, né? Que o voltímetro em paralelo com esse capacitor, né? Vou colocar só o visor do capacitor para que a gente o visor do voltímetro para que a gente possa visualizar isso, né, da melhor maneira possível. A tensão agora aqui, né, nesse instante chegou a 9,8 volts.
está quase em 10 volts já. Então aqui a agulha está aqui, ó, já no valor de 9,8 volts. Então as placas do capacitor estão quase totalmente carregadas, tá certo? Até que a gente chega lá no valor de 5 tal, né, 5 segundos, onde a tensão, né, vai para o valor de 9,93, aproximadamente 10 volts, né, pessoal? Então a gente chegou aqui, né, o voltímetro em paralelo com o capacitor, medindo seus valores de tensão, né? Só que eu desenhei um visor muito pequeno aqui, então vou colocar ele aqui dentro, né? Um visor maior, como se fosse o visor do voltímetro aqui dentro para a gente enxergar, né? O fundo de escala desse aparelho é de 0 a 10, 9,99, 9,9 é como se a agulha chegasse no máximo da tensão do fundo de escala, né? Então aqui o capacitor vai estar totalmente carregado, tá certo? E a variação de tensão que nós tivemos, que foi de 9,8, a tensão foi para 9,93. Tivemos aqui um aumento de tensão de 0,13 volts. O brilho da lâmpada está tão fraca que como se a lâmpada tivesse apagada, tá bom? Então esse transiente, nesse sistema que nós temos um resistor grande, né, um capacitor grande, ele levou 5 segundos. A gente consegue ver quando ele, né,